Que fazer quando o cliente fala que o seu produto de alto valor está caro? No vídeo de hoje nós vamos conversar como vender produtos de alto valor quando o cliente fala que o seu produto é caro. Você tem essa dificuldade aí? Você tem essa objeção muito latente? Ou seja, clientes falando que seu produto está caro, que seu serviço está caro. Então, se você tem, já chega dando seu like, chega compartilhando aí, vamos mandar para mais pessoas, para mais vendedores. O que é caro hoje? O que é um produto caro? Quando o seu cliente fala para você que está caro, como que você vai contornar essa objeção? Como que você vai realmente vender um produto caro? O que acontece? Olha só, é difícil você vender um produto caro? É. Só que quando você está falando com a pessoa errada, é mais caro ainda. Ontem eu estava conversando com uma pessoa, ela é lá do Rio de Janeiro, e ela vende produtos que são vendidos para... ela faz parte de um time de closet de uma odontologia, ou seja, ela vende produtos que são implantes, são produtos de estética dentária. Só que olha que interessante, o produto que ela vende às vezes sai de 38 mil, 20 e poucos mil, 40 mil reais. E nós estávamos conversando ontem sobre isso. E eu perguntei para ela, me explica mais, me conta mais como que é o teu processo de vendas. O que você faz para vender? E ela me contou, não, quando chega tem um time de marketing, tem o SDR, que ou seja, ele faz o filtro, ou seja, vê se o cliente é um potencial cliente ou não é, e depois vai para a sala dela. E o cliente entra, ganha uma consulta gratuita, raio-x, toda a parte que precisa ser feito para ele alinhar os dentes dele e também fazer os implantes. E o que acontece? Olha só, quando chega até ela, muitas vezes passa 10 clientes por dia na sala dela. E eu perguntei desses clientes que passam por dia, 10, 12 clientes aí, quantos fecham? E ela olhou para mim, Jefferson, às vezes nenhum. Por quê, Jefferson? Porque os clientes não têm dinheiro. Ah, eles falam que não tem condições, eles falam que a parcela é muito cara, falam que isso tá caro, tá caro, tá caro. Só que eu conversando com ela, eu perguntei, e quem são esses clientes? Quem são esse cliente que vai lá? Quem é esse povo que está indo lá? Ele, Jefferson, muitas vezes são pensionistas. Daí eu perguntei para ela, e quanto que ganha um pensionista hoje? Um salário mínimo? 2 salários mínimos? Como que ele vai ter condições de pagar algo que custa 38 mil reais? 40 mil reais? 100 mil reais? É impossível. Então, como que você vai vender o seu produto de alto valor, seu produto high ticket, quando o cliente fala que é caro? Muitas vezes você está falando com o público que não é o seu público comprador. Como assim, Jefferson? Você está falando com um público que ele não é o público que paga no seu produto. E você quer falar com todo mundo. E quando você fala com todo mundo, você não fala com ninguém. Então, o que acontece? Olha só que interessante. Isso aqui é muito foda, galera. Anotem aí. Primeiro passo de todo produto de alto valor. Primeiro, é você saber com quem você quer falar. Primeiro passo não é ter produto, não é ter um bom marketing, não é ter bons vendedores, não é ter boas parcelas, produto bom, valor abaixo do mercado, parcelamento, sendo que você está falando com um cliente errado. Não adianta. Por quê? Porque daí sim ele vai achar caro. Porque olha só, o que é caro? O que é caro quando o cliente fala caro para vocês? Digita para mim, o que vocês acham que é um produto caro? Caro muitas vezes não tem nada a ver com o preço. Olha só, ela estava vendendo um produto de 20 e poucos mil, 38 mil reais, 50 mil reais. Para uma pessoa que é pensionista, ganha um salário mínimo. Você acha que ela vai investir 38 mil reais nos dentes dela ganhando um salário mínimo? Só se ela tiver alguém que pague para ela. Porque senão, não vai rolar. Porque olha só, o produto dela é bom?
é ótimo, é feito por um especialista, um time completaço, ela me explicou todo o passo a passo, é muito bom. Eles têm muitos equipamentos, o cliente chegou lá, ele sai com o diagnóstico completo na hora. Um time comercial top. E o patrão dela ainda está pressionando ela para que elas batam 1 milhão de vendas por mês. Só que o que está desalinhado não é o comercial ali, é quem está entrando para dentro. Ou seja, você tem muito desgaste porque você está falando com o público errado. Então, como que você vai vender um produto de alto valor se o cliente não enxerga valor no que você vende? Porque caro não tem nada a ver com preço. Não tem nada a ver com preço. Caro ou barato é questão percepção de valor. Porque tem clientes que eles não percebem valor no que você vende. Por quê? Porque a qualidade deles, ou seja, o termômetro financeiro deles não estão alinhados com o produto que você vende. Caro também é tudo que não corresponde à sua expectativa. Como assim, Jefferson? Olha só. Quando você está com uma expectativa, muitas vezes alta, chega o vendedor e passa o valor do investimento, do produto que você vende, produto, serviço, ele muitas vezes ele não vai achar caro. Só que olha só, às vezes o cliente ele está totalmente desalinhado com a expectativa. Ou seja, expectativa versus realidade. A expectativa do cliente é pagar R$1.000 seu produto. Daí você chega lá e fala que custa R$8.000. Ferrou a negociação. Então, como que você faz? Primeiro de tudo, antes de você informar o preço do que você vende, você faz o alinhamento da expectativa do seu cliente. Como que você faz isso? No pré-venda. Olha só, tem uma brincadeira que eu gostava muito de fazer durante a negociação mesmo, no pré-venda, antes de chegar no valor, que é o quê? Olha só, o cliente me perguntava para mim, Jefferson, quanto custa? E a gente tava conversando e eu digo, não, cara, de 2 milhões sobra troco. De 2 milhões sobra troco. Por quê? Porque eu alinhava a expectativa dele lá para cima. Eu falava que o que ele iria investir era mais alto da proposta que eu tinha. Eu usava o gatilho mental da ancoragem. Eu ancorava. Se o produto custava do 1.000, 2.000, eu jogava para 10. Por quê? Porque eu aumentava a expectativa dele. Ou seja, eu trazia mais para a realidade. Eu preparava o terreno, a cabeça dele, a mente dele para receber a minha oferta. Então, só que eu fazia isso de uma forma suave, alegre. O cliente via, ele perguntava, Jefferson, quanto custa, Jefferson? Amigo, de 2 milhões sobra troco. Quando o produto que eu estava vendendo era 1 milhão, 1 milhão e 500. Quando era 100 mil, eu falava, não, de 200 mil sobra troco. Por quê? Porque eu alinhava a expectativa dele. Eu puxava a realidade mais para próximo do meu produto. Porque muitas vezes eu estava oferecendo um produto que ele custava 500 mil, só que ele, na cabeça dele, ele estava pensando que ia gastar 150, 200. Daí, quando você não prepara o terreno, você chega para oferecer o seu produto, o cliente acha caro. Só que o caro, ele tem mais a ver com a realidade, a questão de percepção do valor que ele está naquele momento. Então, o que você deve fazer? Você deve, olha só, você deve puxar a realidade e a expectativa do seu cliente para próximo do que você está vendendo. Ou seja, antes de informar o preço. Então, o que acontece? Olha só, você deve puxar o preço. Fala para mim aqui, quando vocês vão informar o valor do produto de vocês, o investimento, vocês alinham a expectativa antes? Vocês fazem a ancoragem antes? Por que isso é tão importante? Porque vocês precisam alinhar a expectativa. Vocês precisam alinhar o que vocês estão oferecendo para o cliente entender que a oferta do produto de vocês, ela é uma oportunidade. Quando o cliente escutar o valor do investimento da sua oferta, essa oferta elas tem que soar como oportunidade.
Faz sentido? Faz sentido? Manda um joinha aqui para quem faz sentido isso que eu tô falando. Porque senão o cliente ele vai optar por quê? Ele vai optar pelo mais barato sempre. Porque você não alinha a expectativa do cliente. Outra coisa, olha só. Caro, quando o cliente fala que é caro, caro muitas vezes é aquele serviço que deu errado. Você tem que revisar a memória do seu cliente. Como que você faz para revisar a memória? Todo mundo. Quem aqui? Olha só, vou fazer uma pergunta aqui rapidinho aqui. Manda um joinha. Quem já comprou algo barato e se arrependeu? Quem já comprou algo barato e se arrependeu? Manda um joinha aqui, rapidão. Quem já comprou algo barato assim, cara, eu tive uma oportunidade, eu comprei algo barato e me arrependi. Se eu pudesse voltar atrás. Quem já fez isso? Quem já comprou algo barato e deu vontade de devolver no outro dia? Dali 2 dias. Por quê? Só que na hora que você está oferecendo seu produto ou serviço, o cliente acha caro. Só que você sabe o momento que você alinha as expectativas? Você tem que alinhar a expectativa antes de oferecer o seu produto. Como que você faz isso? Eu já falei no começo. Cara, você tem que sondar o cliente, você tem que conversar com o cliente, você tem que alinhar a expectativa dele para ele estar preparado para receber a sua oferta. Galera, isso é muito importante. Por que o cliente acha caro? Porque ele não notou valor no que você está oferecendo. A expectativa dele está totalmente desalinhada com aquilo que você está oferecendo. Você está oferecendo um produto que custa 100 e ele na cabeça dele acha que vai pagar 40. É óbvio que ele vai achar caro. Então, olha só. Uma dica muito importante, você se pergunta. Qual foi o último investimento que o seu cliente fez? Qual foi a última coisa que ele comprou? Qual foi a última coisa que ele adquiriu? E vocês têm que sondar, que isso é pré-venda, galera. Vocês têm que sondar se ele já teve algum problema por algum produto barato que ele comprou. Só que isso é antes de vocês oferecer o valor. É antes de vocês mostrar o produto. É antes. Vocês têm que fazer antes. Depois que vocês falaram o valor do serviço de vocês, do produto de vocês, o cliente está totalmente armado. Ele não vai dar ouvidos para vocês. Esquecem. Então, o que acontece? Muitas vezes o cliente... Olha só o que eu escutei. Escutei de um guru na internet. Ah, se o cliente pede o valor, você tem que dar o valor. Amigo, como que você vai dar valor para o cliente? Todo mundo pede valor na hora. Ah, Jefferson, tá, mas e quanto que vai sair? Jefferson, a tua consultoria empresarial, quanto sai? Jefferson, quanto custa? Amigo, como que eu vou falar o valor para ele? Sendo que eu nem mostrei valor no que eu faço ainda. Ele não vai perceber. Foquem nisso. Caro ou barato é questão de percepção. Caro ou barato é questão de percepção. Outro dia eu estava numa empresa dando uma consultoria, uma empresa que a gente trabalha aí, e um dos vendedores estava negociando um produto que custava 23 mil reais. Era uma porta de entrada, eles vendem produtos de 1 milhão, tá? E esse vendedor novo estava entrando ali e nós estávamos conversando, tava entendendo mais, foi logo nos primeiros encontros, e ele falou, cara, eu tava negociando com um cara, mas ia dar 23 mil reais, isso é um monte de dinheiro, não sei o que, falando, achando caro. Eu digo, amigo, perguntei o que é caro para ti? O que é barato para ti? 23 mil reais é caro? Não, é um baita dinheiro. Pro teu cliente não é nada. Por quê? Porque esse cliente ele gasta 200 mil reais por mês em conta de luz. Então, ele estava preocupado com 23 mil reais. Só que olha que interessante, ele estava focando no bolso dele. Ele estava olhando para ele. Ontem eu falei sobre isso, até com a cliente, sobre a venda egocêntrica. As pessoas olham só pro umbigo delas. Cara, ai, tá caro. Tá, mas tá caro para ti, mas pro teu cliente não. Então o que eu quero que vocês entendam? Caro ou barato é questão de percepção. Então, para você aumentar a percepção do cliente, você tem que gerar expectativa.
E essa expectativa é um alinhamento de expectativa, alinhamento de realidade com a expectativa. Por quê? Por isso que você tem que trazer o cliente para perto. Outra coisa aqui, ó, anota aí. Se você acha caro o trabalho de um bom profissional, se você acha caro, quanto custa algo que deu errado? Quanto custa o tempo da pessoa quando dá errado? Quanto custa isso? Existem coisas que o barato não compensa. Por quê? Olha só. Por que que eu falei isso aqui? Presta atenção só um pouquinho no que eu vou falar. Quando se trata de tempo, quando se trata de geração de valor, o caro é você não ter. Olha só. Existem coisas durante a venda que o cliente ele solta para você. Ele solta para você, só que você tem que entender muita técnica do pré-venda. Um erro comum é vendedores estarem afobados pela comissão, por bater a meta, por vender, por isso, e esquece de fazer o pré-venda. Então, o que acontece? Muitas vezes, o cliente pega o vendedor desinformado e ele sente o cheiro quando o vendedor está despreparado para fazer oferta. E o que acontece? Quando o cliente percebe que o vendedor é desinformado, ele tira o máximo do cliente. Ele tira o máximo do cliente. Ele tira todo o valor que ele puder de desconto. Porque ele está trabalhando com um vendedor que é despreparado para vender produtos de alto valor. E o que acontece? Quando ele percebe isso, ele diz, aí eu tenho uma oportunidade. E daí ele pega o valor do cara e fala, quanto tem de desconto para pagar? À vista, se eu pagar à vista. À vista tem 10% de desconto, tá. Então vou pensar. Ele pega aquele valor à vista, ele vai na concorrência. Ó, eu consigo por tanto. Quanto me faz? Ah, eu te faço tanto. Baixa um pouquinho mais o valor. Ele pega aquele mesmo orçamento que o outro fez mais barato, com que ele deu desconto e oferece para o outro de novo. Ó, amigão, ó, consegui por tanto. Quanto me faz? Ou seja, ele faz guerras de preço. Só que quando ele dá com o vendedor preparado, ele nunca dá desconto sem condicionar. Jamais dê desconto sem condicionar. O que é condicionar, Jefferson? É você condicionar o desconto. Amigo, se eu conseguir ter um fechado, ah, não, eu tenho que ver então sem desconto. Não vou brigar por desconto por causa tua. Se tu me garantir que tu fecha comigo agora, eu condiciono o desconto. Eu vou lá brigar com o meu gerente, vou brigar com o dono, vou brigar com todo mundo para conseguir isso para você. Se nós conseguir ter um fechado, você tem que descondicionar. Você tem que mostrar que você é um especialista em vendas. Quem aqui viu meu Reels? Eu entrevistando uma aluna nossa. Nós fazendo uma mentoria com ela me contando. Jefferson, eu saí do casulo, Jefferson. Agora eu vendo sem medo. Agora eu vendo sem medo. Por quê? Porque ela está se tornando especialista em vendas. Quando você se torna especialista em vendas, tu não tem medo do cliente. Agora, o vendedor, que ele é amador, que ele não é um especialista, ele tem medo de falar com o cliente, ele tem medo de se posicionar, debatendo com o peito. Amigo, ó, se tu comprar, me garantir que tu vai comprar, fechar negócio comigo, eu vou lá brigar pelo desconto. Mas se não, nada feito. E sexto, comprar algo bom nunca será caro. Quando você compra um produto ou um serviço que você tem retorno, não é caro. E como que você faz para provar para o seu cliente isso? Mostrando seus resultados, mostrando os clientes, mostrando depoimentos, mostrando a sua história. Jefferson, eu não tenho clientes, estou começando agora, Jefferson. Cara, mostra a tua história. Fala de onde você saiu, fala como é que você chegou até ali. Fala.